Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou Daniele Rua, diretora executiva da Neosset Certificações, e sinto um enorme prazer de moderar esse bate-papo hoje, que vai falar sobre cidades e territórios sustentáveis. Eu aproveito para lembrar que o Webinel é a série de webinars da Neocert Certificações, o qual foi criado para ser um ponto de encontro para a gente refletir do que há de mais inovador em matéria de sustentabilidade nos diferentes setores. Aliás, eu gostaria de ressaltar que hoje nós temos aqui mais do que convidados e convidadas, mas apoiadores, né, das nossas estratégias de desenvolvimento, de dois projetos conceitos que a Neocert tem entrado, né? Inclusive, a gente está nesse fundo aqui todo especial, que está falando de um desses projetos, né? Um deles, o primeiro projeto conceito, se trata da criação de uma ferramenta para certificação de cidades sustentáveis, que a gente vai falar um pouquinho aí junto com a Bright Cities, e o outro se refere também a gente como trabalhando esse projeto conceito de aplicação de certificação LIFE, né, focado na conservação da biodiversidade nos territórios. Então, a gente tem aqui as parceiras que vão falar um pouquinho mais desses dois temas, né, mas eu já digo que a gente tem essas duas apoiadoras desse nosso futuro bem próximo aí, né? Além do Daniel, que vai trazer aqui coisas bem interessantes do que está acontecendo aqui no nosso município de Piracicaba. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender mais sobre esses conceitos e práticas, né, que essas importantes organizações estão realizando aqui no dia a dia delas, para que as cidades e os territórios sejam de fato mais sustentáveis, tá? Dito isso, nós vamos chamar os nossos convidados especiais, começando pela Raquel Cardamone. A Raquel é especialista em cidades inteligentes e fundadora da Bright Cities. A Raquel atua há mais de 15 anos no mundo empresarial, é fundadora da startup Bright Cities, uma plataforma que, por meio de diagnósticos e mapa de soluções, ela converte cidades de qualquer porte e nacionalidade em smart cities. Raquel é formada em administração de empresas e é pesquisadora pela Unicamp, Universidade de Campinas. Raquel, seja muito bem-vinda, seja uma veterana aqui do nosso canal, e é um prazer enorme ter você aqui. A gente tem também o Daniel Rosenthal, diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, aqui no nosso município. O Daniel também é empreendedor do segmento imobiliário, nacional e internacional, corretor de imóveis com certificação de ética profissional, auferido pelo Cresce São Paulo. Daniel é formado em administração de empresas, com especialização em marketing promocional, investimentos imobiliários, gestão de novos negócios e international business. Também é coach formado e mentor de empresários do setor imobiliário, fundador das plataformas Corretor Global, Investidor Global e Pira Conecta. O Daniel foi responsável pela participação do Brasil nos maiores eventos mundiais de investimento imobiliário turísticos. Também é colunista de blogs e revistas. Seja muito bem-vindo, Daniel. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana e eu mesmo estou curiosíssima para saber o que tem acontecido nesse tema aqui na cidade de Piracicaba. Seja bem-vindo. E, por último, não menos importante, temos a Regiane Borsato, que ela é diretora executiva do Instituto LIFE. A Regiane é engenheira florestal, com mestrado em ciências florestais e doutora em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. A Regiane iniciou sua carreira no setor de papel e celulose, onde trabalhou nas áreas de pesquisa florestal e certificação, onde eu conheci a Regiane, né, Regiane? Atuou por mais de 10 anos como consultora na implementação de práticas de manejo florestal responsável, cadeias sustentáveis, responsabilidade social e gerenciamento de projetos, período em que também foi auditora de diferentes sistemas de certificação. Atuando desde 2010 na área de negócios e biodiversidade pelo Instituto LIFE, tem o propósito de integrar a biodiversidade na estratégia dos negócios através de métricas de gestão e alianças para a gestão territorial sustentável. Seja muito bem-vinda, Regiane, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? Eu também quero agradecer você que está nos assistindo ao vivo, que é uma honra muito grande para a Neocert e seguramente para cada um dos profissionais que estão aqui de tê-los em nossa audiência.
Hoje estamos fechando a série de Webinels de 2021, então a equipe está super feliz e em festa. A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores dos números que a gente tem. A gente teve nosso debate, né, em 8 episódios, com 8 temas diferentes, e essa linda série, ela conseguiu reunir mais de 90 inscritos na nossa plataforma, nesses 8 diferentes episódios, fora toda a audiência que nós tivemos no YouTube. Então, para nós, é uma honra muito grande, né, a gente já entendeu que o Neo Explica é um lugar onde as pessoas querem estar, e eu acho isso muito, muito, muito legal. Então, então eu quero chamar agora um videozinho para a gente relembrar, né, temas que foram tratados por aqui, e já agradecer a todos os speakers que estiveram aqui com a gente, que foi muitas pessoas muito interessantes, e os participantes também dessa linda jornada. Então, pode soltar o vídeo, Rafa. Vamos ver aí quais foram os temas que a gente conversou para a gente chegar até aqui hoje. Bom, muito bom. Eu quero fazer uma correção aqui, que todo mundo saiu correndo atrás de mim e falou: no que 90 inscritos? Foram mais de 900, quase 1.000 inscritos, gente. Quase 1.000 inscritos. Eu falei 90 inscritos, né? Bem, é bom que eu voltei com a boa notícia. Então, queria agradecer a todos que tiveram, né? Só nesse webinar a gente teve mais de 90 inscrições. Então, enfim, eu acho que a gente tem prestado um serviço bem interessante de trazer um debate de qualidade, e as pessoas estão vindo e respondendo ao nosso chamado, né? E aí, antes da gente começar, eu queria lembrar alguns recados importantes, que as pessoas que estão aí participando deixarem as suas perguntas no chat, né? Que logo depois das apresentações, que serão sequenciais, a gente vai direcioná-las aos participantes. Tá bom? Então, já vai deixando aí no chat. Aproveita para se apresentar, quem é o seu nome, de onde você está falando, né? Qual organização que pertence, para a gente também gerar uma interação e uma conversa ali no nosso chat, tá bom? Para ser um papo bacana. Então, vamos lá, vamos começar, tá? Eu queria chamar a Raquel, tá? E aí, esse tema a gente tem estudado desde que a gente fez o primeiro lá no Neo Explica podcast, né? A gente já falou sobre cidades inteligentes, e a Raquel veio aqui, nos deu uma aula, né? E dali para frente a gente criou essa aproximação e parceria nesse projeto Conceito de Certificação. Mas eu queria que a Raquel começasse a trazer o tema aqui para nós, sendo ela uma especialista nesse tema, em termos de conceito, né? Qual que é a diferença, Raquel, dos termos cidades inteligentes, cidades sustentáveis e cidades resilientes, né? Eu mesmo, às vezes, eu ficava perdida entre uma coisa e outra, e eu acho bem importante a gente começar pelo beabá, né? E aí, além disso, eu queria que você nos contasse na sequência o que faz a Bright Cities, né? E como a certificação de cidades e territórios pode beneficiar os municípios. Seja muito bem-vinda, Raquel, com você a palavra. Muito obrigada, né? Em primeiro lugar, agradecer o convite da Neo7, muito importante, né? A gente está disseminando, né, o conceito de cidades inteligentes, com base em pesquisa, né? Então, muito legal. Prazer conversar, né? Participar desse evento junto com o Daniel e com a Regiane. E a gente já começa bem, né, Dani? Já começa explicando, né, um pouco do conceito de cidades inteligentes ou smart cities. E aí, qual que é a relação quando a gente fala de outros conceitos também que a gente já ouviu, que seja cidades sustentáveis, né, cidades também resilientes.
Então, assim, falando um pouco do que, quando a gente fala, né, de smart cities, a quem pensa que cidade inteligente é um assunto para ficção científica, né? Quem já não relacionou aí o conceito de cidades inteligentes a carro voador, a entrega com drones ou mesmo a inteligência artificial. E apesar de tudo isso ser um assunto e estar correlacionado, né, quem sabe até para um futuro próximo, quando a gente fala, né, da utilização da inteligência artificial, né, já temos aí soluções utilizando drones, né, em estudo. É preciso que a gente tenha em mente que as cidades inteligentes elas já são, né, uma realidade, não é algo do futuro, né? Elas carregam um significado que vai muito além da inovação tecnológica. Uma cidade inteligente, ela não é tecnologia, né? Mas ela é o cidadão, é o foco no cidadão que ocupa o centro do debate. O objetivo é garantir a qualidade de vida. Ela está bastante relacionada à questão da tecnologia, porque uma forma da gente conseguir entregar um serviço melhor para o cidadão tem sido utilizar a tecnologia para chegar mais rápido, chegar de maneira mais eficiente, obter mais dados para que a gente possa prestar, né? Para que o setor público possa prestar, né, um serviço melhor. Mas isso é feito com o desenvolvimento de projetos urbanos inovadores, integrados, que se pautam no uso da tecnologia como um meio, né, e de soluções inteligentes para enfrentar esses desafios urbanos e garantir melhores serviços públicos para a população. Então, sempre importante dizer, né, que o conceito é como eu uso a tecnologia como um meio para entregar qualidade de vida. E aí a gente tem, né, de aplicativos de celular, como todos os dias a gente usa na nossa rotina, a complexas aí sensores e big data. O que não falta para cidades inteligentes são iniciativas aí para tornar a gestão pública mais conectada, resiliente e sustentável. Mas aí, afinal, né, o que é ela está inteligente, conectada, resiliente? Qual que é, né, respondendo a sua pergunta e a conexão entre os conceitos? Bom, cidade conectada é uma cidade, né? Primeiro eu preciso deixar claro uma coisa, que cidade inteligente, ela é resiliente e sustentável. Para nós, na nossa visão, o conceito de cidade inteligente já abrange ser uma cidade sustentável e resiliente. Por quê? Porque cidade inteligente é aquela que utiliza de maneira mais eficiente os seus recursos, sejam financeiros, seja recursos naturais, sejam de pessoas. Então, com isso, ela se torna uma cidade sustentável e ela tem que ser resiliente, porque ela tem que se adaptar às transformações que acontecem nas cidades. Então, na nossa visão, esse conceito de cidade inteligente também abrange a questão da cidade resiliente e sustentável. Mas a gente não pode fazer, né, a afirmação oposta, né? Por exemplo, só porque uma cidade ela é conectada não significa que ela seja inteligente, né? Então, é muito importante dizer, não é porque a gente tem um Wi-Fi ali, né, disponível que ela já tem conexões e soluções inteligentes, ela é considerada uma cidade inteligente. E aí, prova disso é que muitos municípios, por conta eles contam com a internet, mas nada adianta fornecer esse serviço se ele não é revestido em ações positivas aí para a população. Então, uma cidade verdadeiramente conectada é aquela que estabelece uma rede de comunicação direta, segura e eficiente, né? Provém isso para o seu cidadão, para atender de forma rápida aos desafios das demandas, aos sistemas, à comunicação, né? Então, a gente está falando aí de plataformas de diálogo e engajamento das pessoas através, né, de redes aí, dados e sensores, todos eles capazes aí de reunir em tempo real as mais diversas informações aí, dados sobre a vida urbana. Então, como que eu tenho, né, sensores que vão comunicar o número de carros que estão passando, câmeras de segurança que fazem essa leitura, né, de qual a movimentação naquela região, naquela cidade. Então, isso, ela se torna uma cidade, né, com esses sensores e com essas câmeras e com esses sistemas, uma cidade conectada numa central de operação e aí a gente consegue monitorá-la melhor. E é um exemplo, né, que eu acho que sempre bom a gente tangibilizar, um exemplo de uma iniciativa conectada, é a questão de São Paulo, por exemplo, que adotou aí a solução de bueiros inteligentes, né, que a partir de sensores instalados nos bueiros, a tecnologia permite agir de maneira preventiva e rapidamente na limpeza das valas dos bueiros, né, evitando aí transbordamentos. Então, é um sinal que é emitido pelo sensor, indica se o bueiro ele atinge a 70% da sua capacidade. Então, isso já tem uma forma de estar conectado a toda, né, a infraestrutura aí da cidade e saber com antecedência aí quando a gente pode ter um problema. A questão também dessa parte de digitalização também
tem uma redução muito grande, né? Que a gente tem aí um impacto muito grande também em custo. A gente sabe que a gente pode aí no final receber e conseguir prover um serviço melhor aí para o cidadão. Mas vamos, né, continuando ali a questão, né, dos conceitos. Então, cidade conectada a gente já entendeu, agora cidades resilientes, né, que foi também o citado pela Dani. É certo que as cidades estão em constante transformação e não há exemplo aí disso melhor do que a gente passou nos últimos, né, 2 anos aí quase chegando com o coronavírus, mas as maiores metrópoles do mundo, eles viram as ruas ficarem desertas, seus comércios fechando, né, todo o impacto que a gente tem. Então, esse tipo de para voltarem a um certo tipo, né, de normalidade, a gente teve que se transformar e teve que se adaptar à situação que estava acontecendo. Então, eles fizeram, né, toda a parte do coronavírus, impôs uma nova regra de socialização, a gente passou a ter que fazer testagem em massa, né, fazer muita entrega de maneira diferente do que a gente fazia, como também começamos a aí fazer toda a parte de como que a gente poderia rastrear a questão da doença. Ou seja, a gente teve que se adaptar a uma nova realidade. E com isso, a cidade, a gestão pública teve que se adaptar a nesse novo formato, né, que a gente teve que vivenciar por conta da pandemia. Isso, né, essa adaptação e essa flexibilidade, saber adaptar e continuar provendo os serviços, seja nas mudanças do transporte público, seja nas mudanças das regras, ser, né, como gerenciar isso de uma maneira adequada, ser uma cidade resiliente, né, que é justamente aquela que consegue aí se preparar para essas mudanças e saber prever melhor o futuro, lidar com essas situações adversas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como as cidades tiveram que se adaptar e ser resiliente para poder fornecer serviços públicos de maneira digital, que antes era no balcão ali da prefeitura, né, e eles passaram a ter que ser digitalizados, e como teve que ter todo esse impacto. As cidades que conseguiram continuar com serviços e atendendo o cidadão de maneira minimamente adequada, são cidades que conseguiram aí se tornar cidades resilientes. E as cidades sustentáveis, hoje, né, muito, muito falado também, já há muito tempo a gente fala de sustentável, mas hoje o conceito de cidade sustentável também se desenvolveu, né? Sustentabilidade era muito ligado com o meio ambiente, agora a sustentabilidade também é ligado não só, né, os impactos do meio ambiente, mas também a sustentabilidade em relação ao impacto social e econômico, né, das cidades. Então, em tempos aí que a pauta ambiental ganha cada vez mais relevância e também urgência, né? Não tem como não falar de sustentabilidade quando a gente fala de qualidade de vida e de cidades inteligentes. Então, hoje, atualmente, né, a gente tem algumas definições de cidade inteligente, como bem diz a ISO, que é né, o comitê da ISO de padronização, que é uma organização internacional de normatização. Uma cidade inteligente aumenta seu ritmo na mesma medida que proporciona resultados de sustentabilidade social, econômica e ambiental. E responde a desafios como mudanças climáticas, rápido crescimento populacional e a instabilidades que sejam, né, de políticas econômicas e de atendimento, né, a toda a população. Então, sustentabilidade vai além, né, da questão do meio ambiente, como a gente comentou, e também embarca aí questões sociais e econômicas de forma integrada. Então, dessa forma, quando a gente diz que o município ele é sustentável, queremos dizer aí que seus aspectos econômicos, sociais, culturais e, é claro, ambientais estão sendo supridos de forma equilibrada, né, sem afetar os recursos para gerações futuras. Então, com isso, né, a gente entende que todos esses conceitos estão correlacionados, mas principalmente que esse conceito de cidade inteligente está cada vez mais, né, se ampliando e também contemplando aí a questão, né, de cidades sustentáveis e cidades resilientes. Hoje, atualmente, né, a gente tem a pergunta, tá, mas como eu sei se minha cidade é resiliente ou não, ou sustentável ou não? Por isso que nós criamos a plataforma Bright Cities, daí eu entro no nosso serviço em si, né? Hoje sou pesquisadora de cidades inteligentes, mas também fundadora da Bright Cities, uma plataforma gratuita, online, né, que busca gerar um diagnóstico da cidade. Então, a gente mapeia os indicadores que a cidade tem que avaliar e monitorar para entender qual que é o status dela em relação a esses conceitos de cidades inteligentes, né, sustentáveis, focando em como ela está trazendo os serviços, como ela está entregando isso
e qual a qualidade de vida ali que a gente está proporcionando, que a gestão pública está proporcionando em cada uma dessas cidades. Então, de forma, né, geral, a gente está ambientando com dados, né, esses conceitos, tangibilizando essa questão dos conceitos em cima de indicadores. Então, eu vou compartilhar com vocês rapidamente como a gente faz isso. Tem a plataforma online aqui, estou compartilhando. Deixa eu passar só antes de vocês compartilharem para todo mundo. Deixa eu já colocar aqui na tela. E aí, de uma maneira, né, acho que consegui aqui, de uma maneira, então, integrada e rápida, o que a gente, né, faz é utilizar essas fontes de dados, tantas informações de cidades que a gente tem hoje, a gente consolida tudo numa plataforma só e mapeia a cidade nas 10 áreas que são gerenciadas. Então, para eu entender, né, a questão de como que eu entendo se o serviço público está sendo bom ou não. A gente compara esses serviços, os indicadores, os resultados desses serviços, para que a gente avalie a cidade nas 10 áreas gerenciadas. Então, como que funciona? Hoje a gente tem uma visão integrada da cidade na área de saúde, segurança, educação, mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, governança, tecnologia e inovação. Então, a gente mapeia a cidade em 160 indicadores, mais ou menos 16 por cada uma dessas áreas, e a gente lista quais são os indicadores que devem ser avaliados na área de meio ambiente, por exemplo, poluição do ar, saneamento, né, a parte de urbanismo, saneamento básico, a área de saúde, né, todos os impactos que a gente tem em relação à infraestrutura de hospitais, a área de segurança, o indicador homicídios, né, qual que é o nível de homicídios, a questão que a gente tem de educação e mobilidade. E a gente já traz a informação daquela cidade, já mapeia. Olha, essa sua cidade, né, seja de 100 mil habitantes, seja, né, uma cidade pequena, ou seja, uma cidade grande, ela está num nível onde ela está abaixo da média ou acima da média das outras cidades, ou onde ela tem as maiores fraquezas e oportunidades de melhoria. Então, essa é uma forma da gente ter, né, essa leitura em relação a como a gente mapeia e tangibiliza esse conceito de cidades inteligentes, usando indicadores e dados, né, para posicionar e tirar uma fotografia aí das cidades. Eu não sei como eu estou em relação ao tempo, Dani, se você quiser comentar, e se eu tiver um pouquinho mais de tempo, a gente já passa para a segunda pergunta também, que é em relação a, né, a gente já antecipamos aqui um pouco, né, em relação aí à certificação, né, de cidades. Quando a gente diz aí, deixa eu até parar aqui de compartilhar. Podemos seguir, Dani? Pode Então, ir, okay. Pode seguir, pode seguir. Então, quando a gente imagina, então, sabendo do conceito de cidades inteligentes, né, sabendo desse conceito de cidades que abrange esse conceito de cidades sustentáveis, olhar a cidade, como ela utiliza, como ela entrega o serviço público, né, proporcionando qualidade de vida, e como ela faz isso utilizando de maneira eficiente seus recursos, sejam financeiros, sejam de pessoas ou sejam, né, recursos naturais, a gente passa para, então vamos fazer o diagnóstico da cidade, olhar quais são os indicadores que vão dar essa resposta. Uma das possibilidades também, né, isso assim, toda a cidade pode fazer, mas como que a gente pode premiar as cidades que estão acompanhando esses indicadores e monitorando? Então, existe uma certificação de cidades global, né, de cidades que é utilizado a questão da ISO, né, as ISOs de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. E a gente também tem um projeto, né, nosso, que a gente está abrindo junto, né, um projeto da NEO7, que a gente também está apoiando, que é certificar essas cidades que estão fazendo esse monitoramento de indicadores. Então, é muito importante, né, a gente também premiar as cidades que estão acompanhando essa evolução. A gente só consegue melhorar o que a gente consegue monitorar, né, entender a situação atual. Então, a certificação de cidades, né, ela é baseada nos padrões aí que já existem, globais. Então, com isso, a gente consegue comparar a cidade de maneira correta. Ela fornece à cidade dados em nível local, quantitativo e globalmente comparáveis. Né? A gente não está criando novos indicadores, mas a gente está pegando indicadores que já estão padronizados e comparando essa cidade. A gente pode afirmar que aquela cidade está acima ou abaixo, ou ela está tendo um bom desempenho ou não em relação aos seus indicadores. Né? Então, por exemplo, vou dar um dado aqui de Campinas, tem um nível ali, um número de homicídios por 100 mil habitantes de 12, né, por 100 mil habitantes, é alto em relação,
né, a outras cidades. Então, ali a gente vê que existe uma oportunidade de melhorar essa performance e criar um ambiente mais de segurança para o cidadão. Então, ali ele tem que fica claro, né, que a cidade precisa trabalhar em cima dessa área. E uma cidade, seja qual for o tamanho, né, analisada com dados e padronizados, permite que ela meça e compare seu progresso, né, social, aí, econômico e ambiental. Então, hoje, existem já certificações padronizadas da 37120, né, que é uma padronização global, e também a gente está buscando, né, criar outras certificações e buscar incentivar que as cidades, né, façam esse monitoramento de indicadores, e aí, para isso, tem também a NEO7 entrando com a certificação de cidades territoriais e sustentáveis, principalmente para incentivar, né, esse monitoramento de indicadores dentro de um padrão. Dentro do padrão, a gente consegue, né, mostrar, comparar e também traçar um melhor plano, né, melhor embasado, o plano de desenvolvimento das cidades de melhor. Legal, bem, acho que é bem bacana, né? Eu acho que eu provoquei um pouco a Raquel para falar desse nosso projeto conceito. A Neocert, ela é uma empresa que nasceu para olhar para grandes cadeias, né? Da sociobiodiversidade, da bioeconomia, mas a gente percebeu também o nosso potencial de contribuição nas cidades, né? Até porque muitos dos municípios que a gente vai certificar são municípios que seguramente vão precisar desse olhar mais cuidadoso. O ponto de partida, né, é importante. Por onde eu começo, né? Se eu estou aqui na gestão pública, ou se você é cidadão, como, né, ou se é uma empresa, onde eu posso contribuir para a cidade? Qual que é o ponto de partida? A certificação vai dar né, os indicadores, o diagnóstico da cidade, eu entendo qual que é meu estágio, para onde eu tenho, quais são as maiores fraquezas ou oportunidades, e também o que a cidade está fazendo de bom. Né? A gente também mostra, né, com isso, né, qual que é o bom desempenho aí das cidades. Seguramente isso vai ser um grande instrumento de gestão pública, obviamente, né, de controle dos indicadores, das metas ali da gestão pública, mas o que a gente também acredita é que muitas empresas, especialmente as grandes empresas, né, que estão ali e impactam grandes territórios, elas também têm muito que contribuir, olhar os indicadores da sua circunvizinhança, né? Então, a gente acredita que isso, inclusive parcerias público-privadas, né, para poder viabilizar esse olhar mais cuidadoso dentro do seu território, do município, enfim, porque a gente fala muito que a certificação ela tem que olhar a escala e a complexidade dos empreendimentos, né? E a gente sabe que no Brasil tem grandes empreendimentos que têm muitos municípios sob o seu impacto, e por que não associar essas soluções, né, de olhar de forma cuidadosa para o território. Então, quero aproveitar nesse momento, né? Até vou pedir para o Rafa colocar aqui na nossa tela. A gente preparou um QR Code. Esse projeto conceito de certificação de cidades, ele está numa fase bem avançada, né? Conceitual das regras, dos padrões, da forma que a gente vai olhar a performance, né? É importante dizer que a gente entende que é importante um organismo de terceira parte, um certificador, validar essas informações, esses dados, né, e olhar a performance no tempo. Então, acho que o que a Bright Cities faz é levantar esses dados, né, e colocar esses dados no lugar, e a nossa posição, de maneira independente, é olhar se esses dados eles estão ok, né? E se essa performance é uma performance que vai levar para algum bom lugar, né? Esse município. Então, só para a gente entender, né? Auditar, acompanhar, né? E colocar régua, né? Colocar régua aonde as coisas precisam estar, e dentro da dinâmica da certificação mesmo. E aí, nessa fase que a gente está, né? De desenvolvimento desse projeto conceito, a gente também tem, agora a gente vai abrir para procurar municípios que queiram, né, entrar nesse projeto para pilotar essa solução. Então, a gente aproveitou esse Abnel, preparou esse QR Code, aí tem um formuláriozinho que aqueles gestores públicos ou interessados em entrar nesse projeto para pilotar a ferramenta em primeira mão, está aí a oportunidade, ao vivo, lançado hoje, de se somar a esse projeto. Obviamente que é em caráter piloto, né? Porque tem uma complexidade muito grande, né? Você dá uma nota para uma cidade,
uma complexidade e uma responsabilidade. A gente sabe o tamanho dessa responsabilidade em sendo um certificador de terceira parte, então a gente quer co-criar isso de uma forma bem responsável. Então, a gente está abrindo essa possibilidade de inscrição de municípios, né, e gestores públicos que queiram colocar os seus municípios para pilotar essa ferramenta e sair na frente aí dessa nova tendência, que é olhar para as cidades de uma forma mais cuidadosa e colocando o cidadão e a sustentabilidade no centro da sua política de governo, né? E das empresas também que estão e abrangem muitos municípios também indicar, olha, vai lá, né? Vai lá participar desse piloto, por que não? É super importante, né? Não é só a gestão pública, né? A transformação das cidades, ela vai acontecer, né, com a gestão pública, com o setor privado, com o cidadão, com as universidades. A gente sempre diz que esse ecossistema que vai fazer a transformação. Com certeza. A gente está em tempos de o que a gente tem, que o Fórum Econômico Mundial colocou muito bem, que é o capitalismo stakeholder, né? Onde todos fazem parte da solução e todos precisam ajudar a endereçar essa solução. Então, enfim, está lançado aí, tá? Esse nosso cenário do projeto Conceito, aí vocês entrando nesse QR Code, vocês vão perceber que tem alguns dados básicos, né? Indicar o município, e aí a gente entra em contato e vê a possibilidade de a gente fazer uma parceria para pilotar essa ferramenta, tá? Então, está aqui lançado também o nosso desafio, e obrigado, Raquel, pela sua contribuição e parceria até aqui. Bem, vamos lá, muito bom. Bem, e aí a gente, por falar em município, eu quero trazer agora a nossa querida Piracicaba. Estamos aqui, a Neocert, para quem não sabe, a Neocert fica aqui em Piracicaba, uma cidade que eu, pessoalmente, estou há 20 anos e tenho maior amor e carinho, uma cidade que me acolheu demais. E a gente trouxe aqui o Daniel Rosenthal para contar um pouco para a gente como que anda esse assunto aqui em Piracicaba, viu, Daniel? Eu confesso, assim, eu não fiz a conversa de briefing com você, né? Foi o Marcos, que não está aqui com a gente hoje, infelizmente, por um outro compromisso. Então, assim, eu sou a primeira super curiosa de entender qual que é o trabalho. O Marcos falou coisas super legais, mas a gente quer que você conte para nós o que é o IPLAP, né? O que ele faz e que oportunidades e desafios relacionados a territórios sustentáveis surgem no município diante dessa nova situação, né, da criação da Zona Metropolitana de Piracicaba. Seja muito bem-vindo e aqui fale para nós como que você está ajudando a cuidar aqui da nossa cidade. Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado a você, obrigado ao Marcos. Também deixo aqui o meu abraço ao Guilherme, à Débora também, da Neocert, e um prazer enorme estar aqui dividindo se fosse um evento presencial, a gente diria palco, né? Então, aqui, dividir essa tela com especialistas aí, como a Raquel e como a Regiane, né? É nosso palco digital, Daniel, nosso palco digital. Exatamente, é o café digital, né? Eu tenho um evento que eu chamo de café digital. Boa. Então, vamos lá. Hoje eu estou como diretor-presidente do IPLAP, né, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba. É uma autarquia, funciona como se fosse uma secretaria de planejamento. E o IPLAP, ele é responsável, principalmente, assim, ele é bem reconhecido pela coordenação do plano diretor, né, o plano de diretor de desenvolvimento de Piracicaba, que acabou de ter sua revisão agora em 2019, né? Fora isso, nós também, fora essa condução, né, de toda a revisão do plano diretor e tudo que envolve, como as leis complementares e tudo mais, nós temos aqui uma equipe bastante técnica, né, qualificada. Nós participamos de mais de 21 conselhos. Nós temos aqui o Departamento de Patrimônio Histórico, que fica no Engenho Central, que é uma referência nacional, que é responsável aí, junto com o CODEPAC, com toda a proteção do tombamento dos prédios, né, públicos e privados aqui de Piracicaba, para a gente manter essa história toda, né? Nós somos responsáveis por diversos dados também oficiais da prefeitura aqui do município de Piracicaba. Então, assim, todas essas informações estão disponíveis no site do IPLAP.
assim como também temos diversas publicações bastante interessantes, como uma cartilha da revisão do plano diretor, tudo isso em PDF, tudo isso disponível gratuitamente, basta acessar o site do IPLAP, com 3 P's, né? ipplap.com.br, e as pessoas podem ter, todos os munícipes, até outras pessoas de outras, a gente recebe muita demanda de estudantes de outras cidades, que estão fazendo algum estudo, algum trabalho, né? Então, eles solicitam essas informações. Nós também, agora, na minha gestão, a gente trouxe o geoprocessamento para o IPLAP, então, tem todo um cronograma agora de implementação do georreferenciamento em outras secretarias também, e temos uma integração muito grande com as outras secretarias. Por quê? Porque o IPLAP, ele dá parecer, ele dá um embasamento para a maioria, né? Maioria não, para todas as secretarias poderem tomar decisões, poderem emitir certidões, né? Tudo que é relacionado aos próprios municipais, né? Guias oficiais, questões de uso capião, doação de áreas, né? Desapropriações, tudo que passa pelo IPLAP, tá? Mas nós não somos a nossa autarquia, ela não é executiva, ela é consultiva, tá bom? Muito bem. Em relação ao tema de cidade inteligente, né? Eu comecei, né, a minha primeira experiência na área pública e comecei a receber muitas demandas logo no início do ano, porque também foi o início de uma nova gestão, depois de 16 anos contínuos na mesma gestão. Então, e coincidentemente com esse momento, né, dessa explosão das cidades inteligentes, eu comecei a receber muitas demandas e comecei a estudar um pouco. Muitas coisas aí que a Raquel, que é uma expert no assunto, né, eu tive que ir atrás. Inclusive, estou com uma proposta aqui em cima da minha mesa da Bright City, que a gente já teve em contato, e também aí, porque é essencial, para você saber para onde você quer ir, você tem que saber exatamente como você está hoje, para depois você poder mensurar, né? Com certeza. Então, hoje eu digo que os dados são as coisas, é o ouro, né? Antigamente era o petróleo, hoje são os dados. As maiores empresas do mundo são empresas de dados. Então, a gente tem que poder avaliar esses dados para ver o quanto que, definindo metas, o quanto que a gente vai poder crescer e melhorar. Então, até sendo um pouco repetitivo, tem algumas questões que são, assim, a gente tem que ressaltar o que está relacionado às Smart Cities, né? Eu até escrevi um artigo, né, já faz acho que uns 40 dias, 60 dias, e eu falo justamente o seguinte, porque foram tantas demandas, né, e as pessoas querem vender a solução delas, né, não necessariamente o que a gente precisa. Então, indo nessa linha, primeiramente eu escrevi um artigo, falo, é Smart City ou Smart People? Né? E que a gente, não dá para ter Smart City, se a gente falar só em Smart City, a gente está falando só de estrutura, né? Que é o que as empresas querem vender, a iluminação pública, a coleta de lixo, semáforos inteligentes, enfim, é muita tecnologia. Mas a gente precisa da participação das pessoas para que isso funcione. Indo nessa linha, nós já tivemos diversas iniciativas esse ano, que é uma característica dessa gestão do prefeito Luciano Almeida, que é a participação da sociedade, porque a gestão pública ela precisa da sociedade, né? Ela não pode só ser demandada por questões, ela é muito, de uma forma geral, ela é muito reativa, ela tem que ser mais proativa. Então, indo nessa linha, nós já tivemos esse ano, por exemplo, exemplos de participação popular, o plano plurianual, né, foi disponibilizado no site da prefeitura para as pessoas poderem opinar, o orçamento participativo, o próprio plano de 100 dias, né? Tivemos aí também, recentemente, foi organizado aqui pelo IPLAP, a Conferência das Cidades, onde você tem
a participação ativa de vários segmentos da sociedade civil. Ontem mesmo, nós realizamos um evento aqui de apresentação do plano diretor atual para o segmento imobiliário, onde participaram diversas empresas do segmento e profissionais, para eles conhecerem, né? E também, de uma forma inédita, abrimos um canal de consulta, que eu chamo de um serviço de inteligência, porque antes deles comprarem uma área e forem desenvolver um projeto, venham consultar a prefeitura para ver o que está acontecendo naquela região. Porque hoje a gente tem dois grandes problemas aqui em Piracicaba. É o problema da falta de água e o problema da habitação. São os dois macro problemas que nós temos. A água, por questões climáticas, né, de uma forma geral, a estiagem que a gente está passando, mas também a questão da falta de investimento nos últimos anos, que atrapalha aí, na questão da captação e depois da distribuição, né? E hoje a gente tem um grave problema, que são as ligações clandestinas, né? Estou citando isso porque tudo isso depois tem a ver com a questão das cidades inteligentes, né? Questão da habitação, nós temos um déficit habitacional em torno de 10 mil moradias, mas nós temos um grave problema de uso e ocupação irregular do solo, principalmente na área urbana. E nós temos aqui diversas favelas em Piracicaba. E com a iminência agora de ocorrerem emissões de posses simultâneas. Isso dá um impacto de mais de 1.000 famílias indo para a rua. E a prefeitura não tem o que fazer, porque são áreas privadas, né? Passa a ser um problema quando as pessoas vão para a rua, e passa a ser um problema público, né? Então, a gente tem essas questões. Então, a importância da participação da sociedade como um todo, né? Porque a prefeitura é assim, nós recebemos um chamado no 156 relacionado a uma árvore caída. A prefeitura vai lá e tira aquela árvore. Só que 100 metros para frente, tem uma outra árvore, tem uma outra demanda, né? Precisa de um corte, e a prefeitura ela é reativa. Ela vai lá e corta aquilo. Por isso que nós temos hoje um projeto que já vem do plano de governo do prefeito Luciano Almeida, de zeladoria. Transferir parte da responsabilidade para os bairros, por algumas regiões. Então, semana passada eu fui conhecer o sistema de zeladoria lá de Monte Verde, em Minas Gerais, que é muito bacana, né? Para a gente trazer aqui para nós. Outras questões relacionadas ao IPLAP, que acaba tudo tendo uma grande sinergia, nós estamos aqui envolvidos, por exemplo, com a LGPD, a Lei de Proteção Geral de Dados, estamos envolvidos com o projeto de zeladoria, como eu falei para vocês, a tecnologia 5G, que precisa, né, estar, a legislação está em ordem para a gente poder contratar, cartão cidadão, que é um outro projeto que a gente está querendo implantar, porque a gente fica dependendo dos dados oficiais do IBGE para poder tomar decisões, que são dados bastante hoje desatualizados. E com o cartão cidadão, onde todos os cidadãos terão um cadastro para poder ter benefícios e acessar serviços públicos, a gente passa a ter dados primários. E com isso a gente tem que ser muito mais assertivo, né, nas nossas decisões. E uma outra coisa super importante hoje também, Dani, que é a questão do protagonismo de Piracicaba na região metropolitana. Então, ela acaba sendo referência. Então, eu tenho falado com algumas empresas que nos atendem, tudo que Piracicaba faz hoje, que os outros municípios são municípios menores, né? São cerca de, são 24 ou 25 municípios, que um deles acabou saindo, foi para outra região, mas é um potencial de mais de 1,5 milhão de habitantes. E que as reuniões têm sido bastante produtivas, porque a troca, né, tem sido muito saudável. Então, nós estamos à frente, né? Não é porque Piracicaba é maior, que tem tudo mais evoluído e melhor, não, muito pelo contrário, tem algumas questões que a gente está patinando, porque estruturas menores têm mais agilidade até, né, de implantar certas coisas. Então, de uma forma geral, são, assim, o que o IPLAP faz, alguns problemas que nós temos, outras atividades que foram atribuídas ao IPLAP hoje, que eu acho muito bacana, e com tudo isso, e essas demandas que chegaram para a gente,
dessas tecnologias relacionadas à cidade, à Smart City, né, às cidades inteligentes, nós começamos no evento que nós fizemos da Conferência das Cidades, da cidade aqui de Piracicaba, onde nós fizemos a eleição dos representantes da sociedade civil. Nós estamos elaborando um plano diretor de cidade inteligente, da cidade inteligente de Piracicaba. Uhum. Para que isso? Para que isso tenha continuidade com a participação da sociedade. Aí entra o poder público, a iniciativa privada, as escolas, as universidades e os cidadãos, a gente criar um plano pensando daqui, né, nos próximos 25 anos, e independente da troca de gestão ou a continuidade dessa gestão, o plano é da cidade. E assim vai ter continuidade e não vai ser afetado, não vai ser prejudicado por uma troca de gestão, simplesmente, não gostei desse plano, eu não quero mais fazer isso, ou quero trocar os prestadores de serviço. Não, isso é um plano da cidade. Então, isso que a gente tem trabalhado, e todos os eventos que a gente tem feito, a gente tem dado essa oportunidade para a população. Mas aqui fica uma crítica também para a população, no geral, né? A gente hoje gosta de criticar muito, mas na hora de participar, participa muito pouco. Eu posso dizer isso com bastante propriedade, porque eu que recebi todas as participações dos munícipes, através do site da prefeitura, no plano plurianual, no plano de 100 dias, acompanhando o orçamento participativo também, e da Conferência das Cidades, eu que coordenei o evento. E assim, pensando no número de habitantes de Piracicaba, eu vejo que assim, praticamente são sempre os mesmos que acabam participando. Tá? Nós não tivemos no plano plurianual, que é algo que vai definir aí o orçamento e as diretrizes dos próximos 4 anos, nós não tivemos nem 100 sugestões. Por uma cidade aí que hoje, vamos aproximar aí, né, oficialmente do último dado do dia 407, mas vamos dar uma arredondada com os 450 mil habitantes. Piracicaba hoje, acredito que o ano que vem a gente já vai ter esse censo, né, para esclarecer isso. É muito pouco. A sociedade precisa participar mais, o poder público precisa da participação da sociedade, porque nós não damos conta. E hoje eu posso dizer assim, eu sempre estive do outro lado. A minha primeira participação, né, eu queria dar essa contribuição para o setor público, quando a gente vem para esse lado aqui, é impressionante o quanto que a gente precisa disso. Porque no setor privado, a gente consegue atualizar a equipe, você troca, você faz o arranjo. Aqui não. Aqui você tem desculpa eu vou falar, mas essa bendita estabilidade, né? Que não amarra a gente. A gente vê que uma pessoa pode ter um potencial maior para uma outra função e a gente não pode transferir porque é desvio de função. Né? Às vezes você não pode nem demitir, contratar, porque você depende de todo. É muito burocrático, é muito lento o poder público, né? Então, para a gente fazer um concurso público, contratar pessoas, né, mais capacitadas, mais atualizadas, e também não tem recursos para você poder atualizar esses profissionais, né? Então, assim, aqui no IPLAP, uma vez por mês, eu faço um evento e trago profissionais para falar sobre pesquisa, para falar sobre as questões de tecnologia, para poder trazer tudo o que está acontecendo para eles aí no mundo afora, né? Então, de uma forma geral, esse é o posicionamento nosso hoje. Os desafios são muito grandes, mas assim que é bacana, né? Quanto mais desafio, quanto mais problema, mais eu acho que a gente pode mudar, trazer e melhorar aí para a nossa cidade. Mas volto a dizer, é super importante a participação da sociedade hoje. A gestão pública precisa, né, desse apoio, precisa desse suporte, porque a responsabilidade é muito grande. Com certeza. Você sabe que você está falando, eu estou me lembrando aqui, dentro dos instrumentos de certificação, né, que a gente opera hoje, que é FSC e Serflor, a gente tem um instrumento de consulta pública, né? Então, onde a gente vai ouvir as partes interessadas sobre o desempenho, né, social, especialmente das empresas. E a gente também tem esse desafio de participação, né?
o instrumento da certificação, que é voluntária, de terceira parte, ela considerou a questão da escuta ativa, né, de forma consultiva, mas é um desafio engajar, né? Eu acho que a gente tem, e a qualidade acho que o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, mas eu acho que esse é um problema sistêmico, né, a quantidade e a qualidade da participação. No entanto, eu acho que quando isso é sabido, a gente tem que criar estratégias de aumentar a participação para a gente até preservar os instrumentos democráticos, porque não dá para a gente falar, né, Daniel, de bem-estar, né? Quer dizer, o cidadão, a gente está falando, né? Raquel trouxe isso, você também. O cidadão está no centro da cidade inteligente, né? E o bem-estar do cidadão. Então, a primeira pergunta é: o que é bem-estar para o cidadão? O próprio cidadão, né? E as políticas públicas precisam refletir isso. E, enfim, então é um desafio. Então, eu acho que para a gente manter o ambiente democrático de construção de solução, a gente precisa também, acho que, convocar para participação, mas também aprimorar os instrumentos de engajamento, né? Porque para de fato a democracia valer, senão, né, você deixa o microfone lá, ninguém vem no microfone, e aí não funciona, né? Acho que a engrenagem não funciona. Então, acho muito importante. E uma outra coisa da sua fala que me vem aqui é que os governos, eu achei muito interessante essa coisa do plano diretor de cidades inteligentes, né? Porque os governos passam e as sociedades não, né? Então, é muito importante a gente entender que os governos são situações, né? São máquinas temporárias, mas as sociedades não. Então, para mim, esse é o princípio da governança de uma cidade inteligente, né? Onde ela se estrutura para cuidar da sociedade e os governos vão transitando, né, por esse espaço. Então, acho que é uma estratégia muito bacana de apropriação, né? E eu acho que isso aumenta a resiliência mesmo da cidade, né? E da sua população e do seu cidadão. Muito legal, Sabe muito uma bom. coisa que me provocou a fazer essa construção, essa estruturação do plano diretor de cidade inteligente? Quando eu cheguei aqui, muitos processos, muitas coisas, falaram assim, mas como que isso acontece? Eu falei, era a pessoa que fazia, ficou na cabeça dela. E o processo não é da pessoa, o processo é da prefeitura, é da cidade para servir o munícipe, né? Então, é importante a gente ter isso documentado, independente das pessoas que estão aqui, né, sejam tanto servidores como até os gestores que estão, né, de passagem, né, tem que ter isso bem estruturado, e aí eles podem até melhorar, né, mas dão uma continuidade. E para finalizar, só uma coisa que eu queria ressaltar, né, em relação a esse plano diretor que a gente está fazendo, Dani, é um conceito assim, porque tem muita coisa bacana que está acontecendo em muitas cidades muito evoluídas no conceito de cidades inteligentes, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, e é o que eu trouxe nessas, né, estou trazendo para essas discussões, que é a cidade que temos, a cidade que queremos e a cidade que podemos. Porque não adianta a gente trazer algumas questões extremamente tecnológicas, tudo, se não há recursos, né? E o que serve lá em Curitiba, que hoje é considerada a cidade melhor posicionada, né, no ranking de cidades inteligentes, ou até de fora do Brasil, muitas coisas não servem para a nossa realidade. E fora que nós temos que entender as nossas prioridades. Então, acho que isso que é importante. Então, não é o pessoal, no geral, falar tem que começar por iluminação pública. Quem falou? De repente, o nosso problema hoje está no trânsito, né? Ou está em outras questões. Nós temos que entender, agora, nos estruturarmos bem, para daí começar a implementar, né? E a nos estruturar para daqui a 25 anos. E assim, da mesma forma que eu digo, o plano de habitação, plano diretor de desenvolvimento e o plano diretor de cidades inteligentes são ferramentas vivas, permanentemente precisam ser revistas e ajustadas. Logicamente, você tem que ter um projeto para longo prazo. E depois você vai, por exemplo, como plano diretor, obrigatoriamente por lei, a revisão tem que ser feita a cada 10 anos, mas eu já digo que tem que ser no mínimo a cada 5 anos, porque a dinâmica do mundo hoje ela é muito ágil, né? Então, só para complementar. Não, muito legal. E aí, essa coisa que você trouxe da importância dos dados, né? Você já tinha falado dessa coisa do novo petróleo, é importante mesmo, porque assim,
para você ter níveis e um governo quanto mais transparente, melhor, né? Então, os dados estruturados e colocados de forma transparente, isso afeta também a qualidade da participação e a qualidade da priorização da cidade, né? Então, essa coisa que falou, né? Iluminação pública é prioridade? Não sei, vamos ver o dado aqui, né? Então, é muito importante não só estruturar os processos, mas organizar essas informações de uma forma que facilite a priorização, a tomada de decisão e também a participação cidadã, né? Então, acho que são pontos muito importantes para ter esse diálogo e essa democracia funcionando, né? Para endereçar o que é bem-estar. Eu achei bem interessante esse ponto dos dados também, e eu acho que essa tendência de governo aberto, né? Ela vem para puxar esse nível da qualidade do dado para a interferência do cidadão e essa cocriação de solução, né? Bem, bem interessante. Bem, eu também quero lembrar aqui e mandar um abraço para o Pedro Chamachumi, que foi ele que nos colocou em contato, né? Pedro, querido, muito obrigado. Pois é, seu parceiro aí. Enfim, queria agradecer também, porque eu fiz o contato com ele, e aí ele indicou você, e a gente foi se conhecendo, enfim, mas é um ativista da inovação aí, do fortalecimento, né, dos espaços democráticos, né? O Pedro é um querido. Um excelente trabalho lá no Parque Tecnológico, com o hub de inovação também. Sim, sim, pois é, a gente tem que fazer um episódio só para a gente falar sobre isso. Eu estive lá visitando, conversei. Com certeza, tem muito assunto, mas deixa aqui o meu abraço carinhoso para o Pedro, que é um querido amigo aí. Bem, e aí agora eu queria chamar a Regiane, né, para a gente trazer ela aqui para essa roda interessante, né, para a Regiane, que é uma velha conhecida e amiga também, né, profissional, e a gente está tendo a oportunidade agora de se reencontrar profissionalmente nesse projeto conceito também de certificação Life, né? Lógico que ela vai explicar para a gente o que é o Life, no estado de maturidade já bem bacana, enfim, mas queria te agradecer pela sua presença, Regiane, dizer que reencontrar você profissionalmente está sendo um prazer para mim, eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa legal juntas. Então, Regiane, eu queria que você contasse para a gente o que faz o Instituto Life, né? E também nos falar qual que é a contribuição da certificação de territórios que vocês estão desenvolvendo, né? Que você vai contar um pouquinho para nós, no que nós estamos chamando de territórios sustentáveis, né? Como que a certificação Life de territórios vai contribuir com todo esse conceitual, em que momento ele conversa também com isso que a Regiane trouxe, né? Conta para nós, enfim, e é um prazer ter você aqui. Obrigada, Dani, obrigada a Neocert por essa oportunidade, né? Sem dúvida é o início de uma parceria que vai muito longe, é um prazer tê-los conosco, tanto no projeto de negócios e biodiversidade quanto de territórios sustentáveis. O Life, bom, eu vou compartilhar com vocês algumas informações aqui enquanto eu vou falando, que fica mais fácil para a gente conversar. Só me avisem se vocês já veem a minha tela. Acho que é de olho aqui, vamos ver. Pronto, apareceu. Então, vamos lá. Então, Dani, o Instituto Life, né, para quem não conhece, ele nasceu assim de uma forte crença no papel das organizações em executando a sua atuação, né, de contribuir para a conservação da biodiversidade e integrar essa lógica de conservar a biodiversidade nos modelos de negócio, então que isso faça parte da estratégia e trazendo soluções para avaliação de performance. Bom, estávamos agora há pouco ouvindo falar sobre Curitiba, né? A nossa sede fica em Curitiba, então estamos localizados nesse escritório e no Bosque Zaminelli, para quem conhece Curitiba, no Paraná. Temos já representações hoje na Europa, no Paraguai e no México, e estamos operacionais no Brasil, no Paraguai, e a partir desse ano, agora, 2021, lançamos o sistema também para os 27 países da União Europeia. E o Life, ele é um instituto normalizador, né? Então a gente trabalha coordenando comitês técnicos, desenvolvendo metodologias, soluções,
para integrar a biodiversidade nos negócios. E nós iniciamos o nosso trabalho focando principalmente em métricas, né? Então, como mensurar a performance em biodiversidade, e esse é o nosso padrão de negócios e biodiversidade. E depois fomos evoluindo, né, para a questão de territórios, porque já no padrão de negócios e biodiversidade, a gente trabalha com essa lógica de que a empresa tem que pensar a biodiversidade e meio ambiente para fora das suas cercas, dos seus limites, né? Porque não é só dentro do limite industrial, fabril, organizacional, que você consegue algum resultado para a conservação. E aí, como nós fomos ampliando esse olhar para o território, né, foi surgindo essa necessidade de integrar também as questões de biodiversidade aos aspectos econômico, social, cultural, além de toda essa integração, então, entre atores sociais que juntos vão construir um território sustentável, né? E esse padrão, então, de gestão territorial sustentável, ele começou a ser desenvolvido em 2018, através de uma parceria com o Itaipu Binacional e com o Parque Tecnológico de Itaipu, né, entendendo, então, que havia uma oportunidade de desenvolver um padrão internacional para gestão territorial sustentável, que fosse uma ferramenta, então, para englobar essas dimensões, mas principalmente convergindo as metas de atores públicos e privados em uma determinada região, né? Então, acreditando que todos olhando para o mesmo lugar, para os mesmos problemas, buscando as mesmas soluções e de forma sistematizada, com indicadores claros, seria mais fácil, né, é o que acreditamos, o que esperamos, para atingir essas metas de sustentabilidade territorial. Então, o grande objetivo desse projeto, e esse padrão vai ser oficialmente lançado no ano que vem, ele está em fase de aplicação piloto, já vou explicar um pouquinho melhor onde estamos dentro desse projeto, mas o nosso desafio era lançar princípios, critérios e indicadores numa plataforma para avaliar a performance desses atores que compõem o território em relação a essas dimensões ambiental, social, econômica e cultural. Aí, como vocês bem estavam falando, né, da questão da participação, então a questão da participação ela é fundamental no desenvolvimento de um trabalho como esse. Eu gostei muito do termo também que foi usado sobre Smart People, né, e bem-estar, e você colocar, então, o ser humano no centro, ele pensando, quer dizer, quem é o cliente desse padrão, dessa plataforma, dessa ferramenta, né? Por que a gente quer cidades inteligentes, territórios sustentáveis, se não para atender o bem-estar humano? Então, a gente contou com participação de 15 países, conduzimos 2 consultas públicas internacionais, estamos em fase de capacitação dos multiplicadores locais, mais de 100 multiplicadores, e após essa fase de teste, inclusive que começou ontem, a primeira grande fase de teste da plataforma no Brasil, segunda-feira a gente faz o mesmo teste no Paraguai, para no início do ano que vem realmente pilotar 47 municípios da fronteira, que é a área de abrangência da Itaipu Binacional. Então, a construção dessa plataforma, desse documento, ela passa por uma série de webinars, de workshops, na época ainda presenciais, né? Estávamos ainda em Foz do Iguaçu, na fronteira, trabalhando de forma presencial, depois fomos migrando alguns nesse movimento, né, de trabalho remoto, mas nesse meio tempo constituímos, então, uma rede internacional de sustentabilidade territorial, para trazer também a visão de outros países, né, outras formas de enxergar esses desafios e soluções. E aí fomos também do internacional para o local, voltamos com o envolvimento de atores locais nas missões de campo, que vão nos ajudando a refinar as entregas e principalmente validar a aplicabilidade, a funcionalidade daquilo que a gente propõe, né, e apresenta. E aí também, nesse meio tempo, constituímos um comitê científico para dar base, né, a como são, a gente fala de gestão territorial sustentável, e aí são vários temas, né, sendo discutidos, a gente precisa de um aprofundamento maior, de um conhecimento maior nessas especialidades, e para isso, então, temos o suporte de um comitê científico. Em linhas gerais, né, quando a gente fala do conceito de gestão territorial sustentável, aqui nós temos os 8 princípios, então, que norteiam essa missão, né, de levar a sustentabilidade para o território,
E aí a gente vai falar da responsabilidade compartilhada, principalmente entre atores públicos e privados, e vamos trazer a necessidade de você constituir uma grande aliança territorial, ter metas conjuntas, vamos falar da participação e da governança desse território. Depois, obviamente, da biodiversidade, entendendo, né, a importância do capital natural na manutenção dos serviços ecossistêmicos e de toda a funcionalidade das cidades e do ambiente rural. O bem-estar humano, né, que foi muito bem colocado, que e precisa ser o centro de todo esse trabalho. Vamos discutir também a questão de respeito e valorização do conhecimento tradicional, então, como que você trabalha a questão cultural, ao mesmo tempo que isso pode, inclusive, servir como aporte para o desenvolvimento econômico e social, então, como que a gente cria modelos de desenvolvimento que valorizem a cultura local. Vamos falar também sobre questões de educação, porque a gente acredita muito na educação para a sustentabilidade. Então, sem um público, sem esses atores público-privados conscientes, né, e a gente já trabalhando as próximas gerações, nada disso acontece. Então, a gente vai falar também da educação como ponto transversal. Vamos falar do ecodesenvolvimento como conceito base para modelo de desenvolvimento econômico. Então, assim como eu mencionei a questão cultural, como que a questão de produção de natureza pode embasar um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, né? Vamos trazer a noção do capital natural, então como que empresas e municípios podem entender melhor a importância da natureza a partir realmente de cálculos de valor e trazendo isso para dentro do orçamento, né? Como que a gente coloca valor em questões que hoje não são internalizadas, né? A gente chama as externalidades ambientais, então como que a gente começa a interpretar, entender e manejar esse valor da natureza também dentro dos orçamentos. E aí, como qualquer sistema, né, de gestão, temos indicadores de monitoramento e melhoria contínua. E aí, interessante que tudo que a gente discute em termos de conceitos, de critérios, de indicadores dos princípios 1 até o 7, no princípio 8 eles se transformam em indicadores quantitativos mensuráveis, que a plataforma, então, vai capturar para entregar esses relatórios do território. Então, a gente costuma falar que nós temos 2 grandes níveis para essa gestão territorial sustentável. Um primeiro nível, que é um nível local, que é o engajamento dos usuários, né, e eles que aplicam o padrão. Então, nesse primeiro momento, o atendimento dos indicadores, ele é monitorado, acompanhado e preenchido por cada organização, por cada usuário do padrão. E depois nós temos um segundo nível, que é o nível coletivo, né, que é como que toda essa articulação se entrelaça para entregar resultados concretos em nível de paisagem, então num nível mais amplo, né, num olhar mais macro para esse território. Então, os grandes produtos, né, desse projeto é esse padrão que a gente entrega já com princípios, critérios e indicadores. Quem quiser conhecer o padrão que está em teste, né, ele é um draft ainda que está disponível no nosso website, que é o www.institutolife.org. Trazemos referências para análise territorial e por isso nos interessa muito conversar com a Bright Cities, né, porque a gente vai falar de cidades inteligentes e a gente referencia várias outras iniciativas que se aprofundam em temas específicos. E entregamos, então, um software, né, que funciona como uma plataforma para esses usuários interligarem suas informações, monitorarem suas metas e estabelecerem esse processo de melhoria contínua ao longo do tempo, né? Então, o que é possível em termos de benefícios com esses produtos é você ter um diagnóstico mais claro a partir dessas 4 dimensões, ambiental, social, cultural e econômico, para você entender esse território, entender quem é quem entre esses atores, né? Quem responde pelo quê, quais são as grandes convergências e como que através de relatórios e gráficos a gente consegue monitorar o nível de engajamento de cada um com a sustentabilidade territorial, trabalhar níveis de performance e evoluir nessa performance ao longo do tempo, né? Então, é claro que essa ideia de território, ela é relativamente nova,
mas nós, como sociedade, levamos um tempo para entender, né, a importância desse nível de paisagem, desse nível macro de atuação, e principalmente pelos problemas recentes que a gente vem enfrentando, né, como crise hídrica, crise energética, então a gente já está começando a sentir, por exemplo, o interesse das grandes empresas de saneamento, né, e de geração de energia por esse tipo de padrão, que permite, então, uma gestão coletiva do território, principalmente para garantir produção de água, né, segurança hídrica, segurança energética e também segurança alimentar, quando a gente envolve a produção agrícola, né, e outros atores de outros territórios, né. Então, deixa eu voltar com vocês aqui, tá. Então, esse é um pouquinho do projeto. Nós estamos, como eu falei, em fase de testes da plataforma, agora no Brasil e no Paraguai. Então, é um projeto muito interessante, Dani, porque ele começa na fronteira, né? Então, a gente tem, na área de abrangência de Itaipu Binacional, 71 municípios, 47 vão entrar na amostra de testes piloto. E já é bem bacana, porque a gente trabalha na fronteira, então, com uma realidade muito diversa. Primeiro, entender a realidade entre dois países, né? Temos muito forte na fronteira a questão indígena, e que é uma questão diferente, a questão indígena do Brasil é diferente da questão indígena no Paraguai. Então, é um projeto muito rico em termos dessa multidimensionalidade, né, dessas relações, de visão de país, de município, de território urbano, território rural, e mesmo ali na região mais próxima à Foz, nós temos muitas realidades de produção rural diferente entre si, né? Nós temos, assim, grandes produtores agrícolas utilizando material geneticamente modificado, cultivo intensivo, né, produção intensiva, e nós temos um movimento muito forte de agroecologia. Então, conciliar todos esses interesses e essas visões sobre a relação de meio ambiente e natureza, de sociedade e meio ambiente, é extremamente interessante, e o nosso papel é tentar costurar tudo isso, né, rumo a uma convergência de metas territoriais. Total, você sabe, muito legal, assim, muito legal. Eu acho que se a gente já acha um desafio certificar produto, né, porque, né, tem toda a questão de rastreabilidade, composição, de onde veio, e já tem uma complexidade por si só gigantesca, pudera certificar territórios, né, com toda a teia, como você fala, a teia de relações, inter-relações. Então, assim, eu falo assim, a Neocert nasceu de um jeito muito ousado, então a gente logo agora já vai para 2 projetos conceito, né, com uma ferramenta própria de certificação de cidades e se associando aí ao LIFE também para olhar para a biodiversidade. A gente imagina o tamanho do desafio, é gigantesco, né, mas assim, tem 2 coisas que já nos deixam 3 coisas que nos deixam confortáveis. Primeiro, olhando para o LIFE, a gente confia muito nessa questão do comitê científico, na forma com que vocês se organizaram, né? Até na nossa conversa, falou, não, a gente até demorou para ir para o mercado, porque a gente estava tão costurando tudo. Então, assim, com base na ciência, com esse cuidado, acho que isso é um caminho. E no caso dessa ferramenta, né, de cidades inteligentes, assim, tendo também essa salvaguarda desse trabalho da Bright Cities, de olhar para os dados, né, de ter essa organização dos dados, esse ranqueamento de dados, isso vai nos... e aí o terceiro elemento, nós, né, uma equipe que sabe fazer auditoria, que sabe checar. Então, assim, essas misturas, elas podem fazer com que a gente encare essas ferramentas que têm alta complexidade, tem muita sombra, tem luz e sombra, mas eu acho que a gente tem que ir para desafios desse tamanho. Eu lembro que no dia 0 da Neocert, não foi nem no dia 1, quando a gente se juntou, a gente falou, o nosso sonho era chegar numa certificação de território. E, enfim, estamos aqui nessas 2 grandes oportunidades de tentar endereçar esse tamanho de complexidade. A gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente está se unindo a parceiros que também têm o mesmo nível de consciência da complexidade, né, e da responsabilidade que é dar uma nota para um município e dar essa, de certa forma, essa licença social e ambiental
para esses atores, né? Enfim, então vamos juntos aí que acho que vai dar certo. Muito legal ouvir. Sem dúvida, Dani, sejam muito bem-vindos ao desafio conosco, será um prazer tê-los nessa jornada. Vamos juntos, muito bom. Muito obrigada, Regiane, pela sua brilhante apresentação. Bem, então vamos para as perguntas do chat, tá? O Rafa aqui já está me ajudando a organizar, tem uma série de perguntas aqui. Então vamos lá, eu vou pela ordem aqui. A gente tem para a Raquel, tem para o Daniel, tem também para a Regiane. Bem, então eu vou pegar um pouco de. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler as perguntas. Vamos tentar fazer de bloquinho? Então, assim, vou ler as perguntas que estão para a Raquel, ler as perguntas que estão para a Regiane e ler para o Daniel. Vocês, assim, fazem o exercício de anotar aí e tentar ver se vocês conseguem fazer aquela resposta, né? Ágil e coordenada. Não dando, falar, isso aqui é muito complexo, a gente vai recomendar que vocês respondam depois os nossos ouvintes, né? A gente passa o nome para vocês respondem, mas vamos ver se a gente consegue fazer um conglomerado. Então, vou repassar as perguntas da Raquel, tá? Raquel, como a análise de dados pode ajudar as cidades a serem mais sustentáveis? Né? Essa é uma pergunta. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Acho que não está tudo junto, né, Rafa? Tá. Tem outra aqui para a Raquel. Espera aí. Essa daí, como a análise de dados pode ajudar as cidades? Essa daqui é da... Qual que é? Ah, tá. E tem uma da Larissa, que quais são os principais critérios de sustentabilidade de uma cidade? São essas duas, né, para a Raquel. Você vai mostrando ali, né, Rafa? Fica mais fácil. Então tá bom. Eu aqui lendo no papelzinho. Vamos lá. Então são essas duas perguntas, Raquel, para você. Legal. Bom, obrigada pelas perguntas, né? Acho que resume bem o que a gente conversou. Bom, a primeira pergunta, como a análise de dados pode ajudar as cidades a serem mais sustentáveis, é muito ponto que eu sempre falo, né? O que a gente só consegue melhorar o que a gente mensura, né? E o que a gente acompanha. Então, o primeiro passo é ter o dado para mostrar, né? Com dados e fatos, como a gente sempre fala, o que efetivamente a cidade está fazendo e entregando aí de benefício para o cidadão. Então, a gente olhando um dado e comparando essa cidade com outras, a gente vai entender se ela está utilizando bem mesmo aquele recurso, né? Então, a gente falou bastante aqui das áreas, né, de meio ambiente, de educação, de segurança, mas também tem a parte de governança e de saúde financeira das cidades, né? Entender qual que é o orçamento daquela cidade, qual a qualidade que ela está entregando da saúde, educação, né? E mesmo do impacto no meio ambiente. Como eu uso isso? Então, os dados, eles, né, nos dão direcionamentos importantes em relação a como está a performance dessa gestão. E em relação a quais são os principais critérios aí de sustentabilidade de uma cidade, a gente falou das 10 áreas que são avaliadas, né? Para quando a gente fala do conceito de cidade sustentável, cidade bem abrangente, né? Não só da área de meio ambiente, mas vou dar alguns exemplos aqui de algumas áreas. Então, quando a gente fala da área de segurança, né? Os níveis de homicídios, né? Os níveis de crimes, que são esses crimes graves, como estupros, né? Ou crimes contra a propriedade. Então, a gente tem alguns indicadores aí que olham. Na parte de meio ambiente, poluição do ar, qualidade, né? Então, do ar, a parte de lixo, né? A geração de lixo quanto de reciclado, parte em urbanização, a gente também falou muito da questão de saneamento básico. Então, assim, quando você fala de uma forma mais abrangente, tem indicadores, né? Acho que os principais indicadores é difícil colocar, porque a gente acha tão importante todas as áreas ali, os indicadores estão olhando, mas a gente tem sim pesos diferentes. Ela tem razão, Larissa, pela sua pergunta, porque existem pesos diferentes. Então, dos 160 indicadores, por exemplo, que a gente avalia, a gente tem pesos diferentes entre eles. Vou dar um exemplo aqui. Existe, né, um indicador de semáforo inteligente na cidade, que isso ajuda, né, a gente ficar menos tempo no trânsito, ser mais inteligente na gestão, mas tem um peso completamente diferente quando a gente fala no número de mortes na área de mobilidade, no trânsito. Né? O número de mortes, o número de homicídios, a questão da qualidade de ensino, né, são pesos 3. Um indicador como, né, se tem ou não semáforo inteligente é um peso muito menor, um peso 1, por exemplo.
Então, quando eu penso em cidade inteligente, eu acredito que o básico no Brasil ainda a gente tem que olhar, né? Acho que são critérios importantes da gente ver a questão de moradia acessível, a questão da educação mínima, segurança, né? E qualidade aí também do meio ambiente. Legal, muito bom. Bem, vamos para a pergunta aqui do Daniel, tá? Aí eu acho que o Rafa vai colocando as perguntas que tem para o Daniel. Quais são as principais barreiras, Daniel, e como o município procura superá-las e atingir um melhor desempenho? Você está mudo, Daniel. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Alexandra. Eu acho que, de uma forma geral, isso se aplica não só aqui para esse tema, né, de cidades inteligentes, mas o que a gente sente muito, né, no setor público é a questão da burocracia, é a questão dos processos. Eu fiz uma brincadeira, uma analogia recentemente, né, da minha interpretação, né, vivenciando aqui, com todas essas questões de licitações e concurso público, e que, assim, o setor público é como se fosse um grande elefante obeso com hipotireoidismo andando numa loja de cristal. Então, é tudo muito lento, tem que tomar muito cuidado, ninguém quer ali assumir responsabilidades. Então, por exemplo, eu vejo aqui na minha área, chegam processos aqui para a gente, dá para você dar um parecer se essa rua é oficial, se isso aqui está em zoneamento e tal, e aí a outra área aqui, né, a outra secretaria, conforme o IPLAP disse, né? Então, assim, ninguém quer assumir responsabilidade. E é tudo muito lento. Então, por exemplo, um processo licitatório, ele demora 6 meses. E se você quiser cancelar, você demora 3. Então, o pessoal cobra muito, mas, por exemplo, esse ano a gente está trabalhando com o orçamento do plano plurianual que foi feito há 4 anos atrás, né? Então, a gente vai começar, e ainda teve o agravante da pandemia, que você teve que direcionar recursos por uma prioridade, assim, sem precedentes, né, inegociável, né, as vidas das pessoas, tal. Então, eu acho que o grande problema é isso. Agora, uma coisa que eu digo também aqui internamente, esses dias eu estava conversando com o próprio prefeito, falei, a gente tem diversos projetos em andamento, né? Agora, os projetos têm que ter pai. Toda criança tem que... Quem que é o pai dessa criança? Senão fica que nem aquela batata quente, um jogando para o outro, que volta para um e ninguém resolve nada. Então, eu falei, isso aqui é sua responsabilidade. Então, você vai tocar isso daqui, você vai conversar com as outras secretarias, ver o que precisa, entendeu? E tem que trabalhar com metas, tem que trabalhar com prazo, sim, né? Como a iniciativa privada trabalha. Então, senão as coisas não acontecem. Então, a gente vê aqui diversas coisas que a gente começa a resgatar e que foram abandonadas, né? O próprio, por exemplo, uso e ocupação do engenho central aqui. Tem mais de 4 projetos de arquitetura que nunca foram executados, né? Em diferentes momentos, em diferentes gestões, falando de coisa dos últimos 30 anos. E assim por diante. Então, eu acho que é moroso, mas a gente tem que ficar em cima, né? E cobrando para fazer as coisas acontecerem, senão elas não acontecem, né? A gente acaba entrando num ciclo vicioso, operacional, de demandas que vão surgindo, e a gente deixa de pensar no estratégico, porque é aquela premissa básica, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Mas é porque você fica muito no operacional, você para de pensar o estratégico. E a gente tem que se policiar para isso. Então, eu acho que é essa a questão aí da própria cultura, né? Que a gente quer fazer, e eu falo assim, que eu sinto na pele. Eu sou uma pessoa que eu gosto de realizar. Para mim, tudo tem que ter começo, meio e fim. E eu não consigo colocar na minha velocidade, porque é a velocidade do sistema, né? É tudo muito engessado. Então, é só entender isso e saber que se na iniciativa privada a gente consegue andar 120 por hora, aqui você vai andar 60, 70, mas não pode deixar de andar. Esse é o meu ponto de vista. Legal. Acho que eu vou fazer aqui, em vez de colocar uma outra já do Daniel, tem outras aqui para o Daniel, eu vou colocar uma para a Regiane,
porque dado o nosso horário, né, para a gente tentar terminar no horário, aí eu vou pedir, pelo menos, né, uma pergunta para cada um, e a gente segue para os finalmente e depois a gente encaminha essas perguntas para vocês, tá? Tá aí no nosso chat já, no YouTube, mas aí a gente já encaminha para vocês que vocês possam responder e a gente não se alongue demais, tá? Para respeitar também o horário aqui da nossa, mas muito legal, adoro quando tem um monte de pergunta, né? A gente tem essa questão de depois gerar essa interação. Então vamos lá, uma pergunta para a Regiane aqui. Regiane, essa coisa da metodologia. Eu vou fazer essa outra pergunta aqui, que é do Vinícius. Há outros esquemas de certificação que podem ser considerados concorrentes da certificação Life? Acho boa essa pergunta, porque a gente está falando, a gente acabou de falar dessa certificação que a gente está criando, que está falando de territórios sustentáveis, e, enfim, tem sistemas concorrentes hoje? Ótimo, eu acho excelente a pergunta, né, Dani, é muito do que a gente vem conversando sobre a questão da sustentabilidade, né, que a gente enxerga, assim, que a sustentabilidade é um grande quebra-cabeça e cada iniciativa, cada esquema de certificação está respondendo um pedacinho desse quebra-cabeça, né. A gente vê como complementares, que existem inúmeras certificações complementares ao LIFE, né. Como Instituto Normalizador, nós seguimos um Código Internacional de Boas Práticas, e uma das primeiras questões desse Código de Boas Práticas é justamente se já não existe no mercado algo que já entregue aquilo que você entrega, né? Porque então você não vai gastar a tua energia com aquilo, né? Então, a certificação LIFE, vou falar um pouquinho agora dos dois padrões, então, né, de cada padrão. O padrão de negócios e biodiversidade, ele é inovador porque ele entrega métricas. Ele, na verdade, são cálculos que a gente faz, né? Então, quem conhece, realmente são equações matemáticas, é tudo público, transparente, está tudo no nosso website, mas realmente são métricas de biodiversidade. Então, é uma avaliação quantitativa, tanto da pressão quanto do desempenho positivo em biodiversidade. Então, você coloca na balança tudo de bom, de ruim, né? E vai entender se você entrega um saldo positivo para a natureza ou não, e isso é inovador. E em relação a território, a gente fez um benchmarking com iniciativas de 19 países antes de começar o projeto, né, que foi uma premissa para começar o projeto. Existem inúmeras iniciativas extremamente interessantes e até algumas já bem maduras sobre território, mas não transformadas em um padrão universal. Então, a gente pega essa experiência de vários projetos extremamente bacanas que já existem e transformamos num padrão que pode ser replicado em qualquer lugar do mundo, né? Então, acho que seria por aí. Legal. Não, bom, porque eu acho que tem muito isso, né? A gente trazendo um pouco a questão da certificação florestal, né? Que é a certificação que a gente opera. A gente opera em 2 sistemas que eles não se reconhecem, né? Mas, como a gente opera nos 2 sistemas, a gente percebe que lá na prática, no campo, tem um monte de sobreposição, né? Mas a empresa precisa ter 2 certificações se ela quiser falar que é fulana ou se ela quiser falar que é cicrana, porque o sistema não se reconhece, porém lá na prática você consegue perceber, né, nós como equipe de auditoria, que tem coisas que são assim, depara, né, sem falar da governança de cada sistema, porque tudo isso também tem a ver com os reconhecimentos dos sistemas, né, mas lá no fim do dia para o produtor muda muito, se ele tem que pagar 2 anuidades, se ele tem que pagar 2 custos, né, então é muito importante os sistemas, aí a minha visão, os sistemas, as plataformas, o que quer que seja, que reconheça o esforço de iniciativas, obviamente, que tenham sinergia em visão, né, governança, credibilidade, né, para que lá no fim do dia, seja o gestor público ou o produtor rural, ou, né, ele não seja penalizado por esse conjunto de instrumentos, né, e tenha que pagar aí 300 mil anuidades, licenças, enfim. Porque eu acho que aquilo acho que foi o Daniel que falou, né? Às vezes cria-se solução sem olhar para o objeto da solução, né? E isso é importante. Então, se é para o cidadão, né? O cidadão também, quem vai pagar no final é o cidadão, se é o município que vai pagar, né? Vai sair do bolso, alguém vai ter que pagar a conta. Então, isso é muito importante. Acho que a coordenação e o reconhecimento dos sistemas de garantia, né? Acho que é bem legal essas aberturas. Bem,
Tem outras perguntas aí no chat também, mas depois a gente vai pedir para que vocês cuidadosamente olhem, né, e respondam essa nossa audiência que, né, fez essa questão de interagir com vocês, né? Então é um tema que deu pano para manga e gerou curiosidade, isso é bem interessante. Eu quero agradecer vocês pela participação. Vou abrir aqui para que cada um de vocês faça as suas considerações finais, né, e se despeça aqui do nosso público, que eu acho que foi muito rápido, mas para mim foi super legal, assim, uma aula, 3 aulas muito interessantes sobre o tema. Vamos lá, quem que se habilita a começar? Então, eu queria, em nome do Instituto Life, agradecer o convite da Neocert, agradecer o Daniel e a Raquel, né, pela participação, sinergia. Eu acho que todos que trabalhamos com sustentabilidade estamos numa mesma missão. Coloco o Instituto à disposição, né, para a gente conversar e entender melhor os projetos e as sinergias que a gente pode ter. Agradeço o pessoal que perguntou no chat, a gente com calma depois responde cada um, tá? E, como eu comentei, temos muito material no nosso website, www.institutolife.org. Então, vocês encontram muito sobre as 2 ferramentas, o nosso sistema de governança. E é isso, foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada. Obrigada, Regiane. Muito legal, também queria agradecer em nome da Bright Cities, né, a divulgar esse assunto. Muito bacana, a gente teve o exemplo aqui, né, do setor público com o Daniel, a gente também tem outras soluções aí com a Regiane e a Neocert aí trazendo também esse conhecimento em certificação. Também temos bastante material, conheçam a plataforma brightcities.city ou brightcities.com.br, tem uma área de conteúdo, tem a área do diagnóstico da cidade, busca a sua cidade lá e conheça, né, como que ela está performando em relação a essas 10 áreas. E quem sabe no futuro já estamos aí em Piracicaba, né, Daniel? Já é o seu gancho aí. Opa! Já vem tomar um café e já faz um serviço aqui. Tudo bom. Com certeza. Super obrigado, foi um prazer enorme dividir esse palco digital aqui com todos vocês, conhecê-las também. Obrigado pelo convite e ficamos à disposição para eventuais ideias, críticas também são muito bem-vindas, sugestões, soluções. O canal da Prefeitura está aberto, pode utilizar aqui do IPLAP, iplap.com.br. E, mais uma vez, obrigado aí ao convite, estamos sempre à disposição. Muito bom. Eu agradeço em nome da Neocert, em todo o time da Neocert, você ter aceitado o nosso chamado. Eu desejo vida longa a cada um desses projetos, né, que são desafiadores, como eu já disse, mas eu acho que agora, para a gente criar nova revolução na sustentabilidade, a gente vai ter que pilotar na fronteira e fazer coisas que nos assediam e que nos desafiam, né? Eu acho que cada um de nós e as nossas instituições tem muita expertise, mas a gente não pode mais ter medo e o frio na barriga não pode mais nos parar, né? A gente não tem mais muito tempo. Então, eu desejo sucesso ao desafio que cada instituição tem e também as nossas parcerias vão ter daqui para frente. Quero convidar todos, né? Quero voltar o código de barra aí o QR Code, código de barra, olha. O QR Code na nossa projeção, né? A gente vai estar lançando esse desafio dos municípios se inscreverem para ajudar a gente a conceituar melhor essa nossa certificação de cidades sustentáveis. Então, a gente é uma empresa que acredita muito na participação, no engajamento para construir uma solução válida, né? Então, esse é o nosso primeiro esforço de chamar mais gente para o baile, para ensinar a gente a dançar, né? Porque não adianta a gente criar uma solução de cima para baixo se ela não servir para nada. Então, a gente vai começar agora a cutucar os municípios para vir ajudar a gente a pilotar, tá bom? Quero agradecer toda a equipe da Neocert por essa série de 8 episódios, que foi um sucesso aqui. Tem vários aqui comigo no estúdio, tem outros que estão aí também no link. Dizer que esse é um trabalho sempre construído a várias mãos. Muitos estiveram aqui no nosso palco virtual, debatendo. Muitos temas a gente não conhece, a gente estuda antes, e a gente vem, e a gente aprende muito aqui. Então, queria manifestar a minha admiração por todo esse time da Neocert, que se dedica tanto para fazer uma coisa... Eu falo, o que a gente sabe fazer é certificação, mas a gente fica se metendo
a ficar bancando essas conversas, né? Mas que acaba fazendo com que a gente muitas vezes aprimore a nossa estratégia e também ajude a criar sementes aí de outras estratégias para sustentabilidade. Tá bom? Então, quero agradecer também muito a audiência de todos e pedir para que vocês continuem. O ano que vem tem mais séries, que a gente está tudo saindo aí do forno. E, enfim, e que vocês acompanhem, continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Um beijo grande para vocês, boa noite e saúde a todos. Tchau, tchau, pessoal.